Mais um vídeo aqui de uma manutenção. Estou com esse amplificador integrado, é um Rotel RA980BX. Essa aqui é a versão japonesa, tá? Ele é alimentado ó, por 100, não sei se dá pra ver aqui, enfim, aqui ó, 100 volts. Bom, é um amplificadorzinho, né? Integrado, então ele tem a parte do pré junto com o power. Temos aqui entradas fonográficas, né, de imã móvel, moving magnet e moving coil, né, bobina móvel, os dois tipos de cápsula fonográfica. Você consegue chavear aqui, ó. Tem entrada para CD, sintonizador e auxiliar. E as saídas, né, tape 1, tape 2 para gravadores. E aqui tem um jumper, né? Eu só tirei para fazer os testes, para ligar a parte do pré com a parte do power. E aqui é ele por dentro, né? Ele tem um trafo toroidal. O power dele dá 100 watts RMS por canal. Um power todo discreto, né? Transistores japoneses, aquela coisa, né? Ele tem seção de alimentação separada. Então, tudo que é do canal esquerdo tem dois capacitores aqui de 10.000 microfarads. E do canal direito tem outros dois capacitores. Aqui nessa placa é o pré-amplificador fonográfico. Ele mescla aí operacionais com um circuito discreto. E aqui a parte do pré-amplificador de linha e do controle de tonalidade. O controle de tonalidade ele pode ser desativado, né? Tem uma chave que você dá um bypass nele. Isso é muito bacana. Deixa o som assim, vamos dizer, mais limpo, né? Menos circuito aí pro áudio trafegar. E o cara fez uma coisa aqui, o dono, enfim, o antigo dono, né? Esse aparelho já veio assim quando foi comprado, né? Adquirido pelo dono dele, que trouxe aqui para manutenção. Ele já veio com essa placa, ó, uma placa padrão, né? Perfurada, com todo esse circuito aqui discreto, ó, uma porrada de capacitores. Tem dois amplificadores aqui operacionais, que é o LM318, uma porrada de transistor, diodos, ó. O que o cara fez? Ele eliminou a fonte regulada dos prés. Tá vendo esses transistores, ó? Aqui é 904, 902, 903 e 901. Ele tirou esses transistores, que originalmente eram os transistores dos reguladores, né, para a seção de pré, que funciona com mais e menos 18 volts, né, alimentação simétrica dos operacionais aqui. E no lugar disso ele construiu essa placa inteira, que é uma fonte. Por incrível que pareça, isso daqui é uma fonte, ó, extremamente elaborada. Ainda não levantei esse circuito aqui, mas tudo isso para regular de 56 volts, né? Mais e menos 56, que ele tira a alimentação aqui das linhas do power e rebaixar para mais e menos 18, estabilizando essa tensão, né? Tirando o ripple, enfim, deixando ela bem filtrada para seção de pré-amplificação. Agora, por que ele fez isso? Aí que está o negócio, né? Provavelmente a fonte anterior, ela, por ser bem mais simples, né, ela não atingia algumas especificações, né, que o cara entendeu, sei lá, como sendo importantes, né? Provavelmente devia ter muito ripple, ruído, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Agora, se isso impactou ou não no som, só revertendo para saber, né? O dono desse aparelho, ele fez questão de deixá-lo original. Então ele falou para mim, olha, se puder tirar essa placa e
deixar do jeito original, né? É melhor, porque se um dia o aparelho for vendido, né? A pessoa que abrir e ver um negócio desse aqui, ó. Essa placa não tá nem parafusada, ela tá colada. Se a pessoa ver isso daqui, ela vai, sei lá, ela vai levar um susto, né? Vai falar, pô, eu comprei tô com um mico na mão aqui, né? Ele é um equipamento até que bem construído, assim, em termos de a escolha dos componentes, né? Para vocês verem aqui, ó, os integrados do pré de linha, ó. O cara usou aqui um OPA 2604. Se você der uma rápida pesquisada, você vai ver que é um amplificador operacional bem procurado aí por audiófilos, né? Os amantes aí da alta fidelidade. Essa linha OPA eles fabricam aí operacionais com especificações bem interessantes. Baixo ruído, baixíssima distorção. O problema desse amplificador era uma das linhas, né, de alimentação dos prés, aqui que vai pro pré-amplificador, e que era um resistor, um fusistor, né, resistor fusível, que está aberto, está queimado. Um dos canais está chegando direitinho lá, mais e menos 18 volts. Só que no outro canal está chegando só tensão negativa. A tensão positiva ela está em quase zero lá, acho que eu medi 200 milivolts, uma coisa assim. E isso estava ocasionando que um dos lados, o canal direito, recebesse somente a tensão ali, negativa, menos 18 volts. E a tensão positiva estava zerada. O amplificador operacional ele é feito para trabalhar com simetria de alimentação. Se ele recebe só uma das tensões, ele não consegue amplificar nada, ele não realiza a função dele, né? Aqui eu coloquei um resistor de soldado aqui só para testar, no mesmo local do resistor fusível. Eu nem tirei ele ainda. E eu vou verificar então, né? Porque aqui esses fios azuis e vermelhos, eles coletam a tensão de alimentação não regulada. Então, é a tensão que vem direto aqui do banco de capacitores, né? Esses fios seguem para a placa reguladora, aquela placa que a gente viu, feito à mão mesmo. E ele devolve, ele realiza a regulagem dessa tensão, dessas tensões, né? E devolve aqui, ó, nesses fios amarelo e verde. E os pretos aqui são os terras, né? Então aqui sai mais ou menos 18 volts. Coloquei então esse resistor só para verificar se aquela fontezinha lá fabricada, se ela está funcionando corretamente, né? Se tiver algum problema, esse resistor vai se queimar. Eu vou ligar o equipamento. Essa é a tensão da linha que está chegando nele. Ele é um equipamento japonês, então ele só aceita aí 100 volts AC na entrada. Volume no mínimo, tudo aqui desconectado, né? O amplificador de potência está desconectado, ó. Ativou o relé de saída de proteção, né? Da proteção. Então vamos ver se agora temos as tensões corretas aqui. (17.9), quase 18, né? Ó, menos 18, 17.9, menos 18. Ou seja, o problema realmente era aquele resistor fusível. Eu vou colocar algum sinal aqui no gerador. Vou colocar aqui na entrada de CD.
E esse daqui eu vou levar para o osciloscópio. A saída do pré, né? Pré-out aqui. Temos o sinal de saída. Vou atuar aqui no botão de volume, ó. Colocar uma onda quadrada. Aqui é um sinal de 1K, né? 1 kHz. 10K. 100 kHz. É um pré-amplificador até que relativamente rápido, né? Você veja, ó, o sinal de 100 kHz, a onda quadrada ainda continua preservada. Vamos fazer isso no outro canal. Esse é o canal esquerdo. Substituindo aqui. Esse é o canal direito, ó. Também funcional. Controle de tonalidade, ó. Atuando no sinal. Mesma coisa, ó. 10 kHz, 100 kHz. A seção do Power Ampli aqui, eu testei também, está funcionando perfeitamente. Então não há o que fazer em termos de serviço, né? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou extrair essa placa adaptada, né? Então eu vou retirar toda essa fiação daqui. Vou recolocar esses transistores originais, né? Tirar esse resistor também. Limpar essa placa, limpar essas marcações que eu fiz, né? E refazer os testes. Medir as tensões para ver se chega aqui mais e menos 18. Mesma coisa. E ver se com a fonte original vai ocorrer algum impacto, né, negativo na performance desse aparelho. Porque nada justifica a pessoa mexer numa fonte de alimentação, né, original e construir uma placa toda elaborada, uma coisa completamente única assim, para a fonte de alimentação. É mais comum a gente ver o pessoal substituindo, sei lá, circuito integrado, uns amplificadores operacionais por circuitos discretos, né? Isso é bem comum assim em áudio. O pessoal tira esses integrados e coloca no lugar uma plaquinha, uma adaptação com circuitos todos discretos, né? Porque a galera às vezes acredita que isso possa melhorar aí a performance sonora, enfim, as especificações do aparelho, né? E aqui não foi o caso. Aqui a pessoa fez a mesma coisa, só que na fonte de alimentação. Deve ter algum porquê, né? Conforme eu mostrei no esquema, a fonte, o regulador desse aparelho aqui é uma fonte extremamente simples, né? É um diodo Zener e um transistor em série de passagem. É uma das fontes mais simples aí que você consegue fazer, né? Mais simples que isso seria só o diodo Zener, né? Fazendo a regulagem, né? Esse tipo de fonte, quem conhece um pouco de eletrônica sabe que ela não tem assim uma performance tão boa, né, quanto um regulador de 3 terminais ou mesmo um circuito mais elaborado. Então talvez essa fonte original estivesse causando algum ripple, alguma coisa indesejada nesse amplificador, né? Aqui está a placa. O pessoal colocou um adesivo de proteção, ó. Ela tá colada aqui. Pronto. Bom, a placa já foi retirada. Ela tava colada.
tiveram nenhum trabalho de parafusar a placa. Plaquinha feita à mão, né? Placa padrão tipo ilha. E é um trabalho assim bem mal feito, né? Na minha opinião, porque poderiam ter caprichado um pouquinho mais. E é interessante porque a pessoa que montou usou componentes de grande qualidade, ó. Capacitores da Nichicon, transistores japoneses, né? Que é um 2SC 4793, ó. LM318, que é um amplificador operacional rápido, né? Com grande largura de banda. Não sei por que o cara usar isso numa fonte, né? Provavelmente buscando aí uma resposta rápida, né? De regulagem aí de transientes, enfim. Tô só conjecturando, né? O porquê das coisas. Tem mais um suporte plástico aqui pendurado. E outro aqui. Que é a parte de trás da placa. Que seriam as trilhas, né? A pessoa aparentemente buscou seguir um layout simétrico, ó. Tem essa trilha, parece uma espinha, né? Que é o terra, tá vendo? Ó? Fio preto aqui. Então essa metade daqui é uma fonte e essa é a outra. Na verdade aqui são 4 dispositivos reguladores, né? Sendo 2 para cada lado do amplificador, né? 2 pro lado esquerdo e 2 pro direito. E aqui é um amplificador sem a placa, que ficava aqui, né? Dá um aspecto bem melhor, né? Realmente assim, tava destoando esteticamente. Próximo passo então, recolocar os transistores, trocar o fusistor e refazer os testes, verificar se vai chegar nas tensões corretas. Esse daqui são os transistores novos e originais, né? 2 SD600 e 2 SB631. E esse era o defeito da fonte, ó. Esse fusistor de 330 ohms aberto. Por isso não chegava tensão positiva em um dos canais, né? Ok, então os transistores e resistores da fonte original, né? Dos reguladores foram instalados aqui, ó. E eu vou fazer um primeiro teste com uma lâmpada em série e um variac, só por segurança, caso tenha apresente alguma falha, alguma coisa assim, para que não destrua, né, o restante do circuito. O amplificador foi ligado. Vou aumentar aqui a tensão do variac. Já dá para ouvir o relé acionando, né? O relé de proteção. A luz da proteção está apagada, então isso já é um bom sinal. Já temos aí, ó, menos 17 volts, mais 17 volts. Esse aqui é de um dos canais. Agora vamos ver no outro aqui. Menos 17.5, mais 17.4. E aqui no variac nós temos 90 volts na entrada, 90 volts AC. Vou chegar na tensão nominal dele, que é de 100 volts, né? Bom, 100 volts. Chegamos no 100 volts, temos menos 17.7, mais 17.7. Esse é de um dos canais. Agora no outro canal, a mesma coisa. O próximo teste, eu vou verificar o ripple, o nível de ripple aqui dessas saídas, né? Para verificar o ripple, vamos usar o osciloscópio com a ponta de prova no modo AC,
Vamos aqui para a primeira parte aqui, um dos canais, né? Ó, escala menor possível de 10 mV. Ponta de prova é 10:1, né? Não tá nem detectando direito o valor RMS de tão baixo que é, ó. Tá dando aí em torno de 8 mV pico a pico. Mas parece ser só ruído mesmo. Tô encostando a ponta aqui no terra, ó. Terra com terra. O mesmo valor. Agora vamos para outra parte da fonte, parte positiva, né? Mesma coisa. Então, para um dos canais aqui, o Ripple tá perfeito, hein? Agora vamos para o segundo canal. Tudo ok. Por fim, tudo perfeito, hein? Zerado de Ripple. Não sei por que o cara instalou o outro circuito regulador ali. A fonte foi corrigida. Então agora o que eu vou fazer é limpar a placa onde estava situada a antiga fonte, né? Aquela fonte improvisada. Dar uma limpeza essas chaves aqui, né? No painel. Bom, analisando com mais cautela aqui, eu descobri o porquê que a pessoa colocou uma outra fonte aqui no local da fonte original dos prés, né? Porque é o seguinte, esse dono, essa pessoa que fez a alteração, ela buscou acoplamento DC entre o pré e o power, ó. Tá vendo esses jumpers? Isso aqui põe em curto dois capacitores aqui, ó. O C513 e o C502, eu acho, ó. 502 não, 514 é esse daqui, ó. Olhando no esquema aqui, ó, o C513 e o 514, eles são capacitores de passagem, ó. Bloqueio de DC, né? Que sai daqui desses operacionais, ó, o IC501 e 502, que são os amplificadores de linha, a primeira etapa de amplificação, né? Antes do controle de tonalidade, que pode ser colocado em bypass, ó. Tem uma chave de bypass para essa segunda etapa aqui, né? Então você consegue eliminar todos esses dois aqui, ó, IC502 e IC501. Você elimina do caminho do sinal. Então o sinal ele passa direto aqui, ó, e vai direto para a saída main out, pré-out. O técnico, enfim, a pessoa que fez essa modificação, ele colocou um jumper aqui. Então você tem um acoplamento DC aqui do amplificador de linha para a saída. Mas foi uma adaptação meio estranha, porque assim, tem um acoplamento DC na saída, mas na entrada, aqui ó, também tem, ó, o C501 e o C502. Curiosamente, ele não mexeu nisso. Ele manteve esses capacitores, então assim, você melhora um pouco a resposta aos graves, né? Que é um capacitor a menos, para as frequências graves sofrerem o corte, né? É um capacitor a menos. Mas você ainda não tem um acoplamento DC, né? Então, enfim, uma melhora parcial, né, da resposta de baixas frequências. E outra coisa que ele alterou aqui foi no amplificador de potência, que obviamente, né, tem acoplamento CA por esses dois capacitores, ó, o sinal ele entra aqui. E aqui tem um estágio, ele é todo simétrico, ó. Tem um estágio duplo diferencial simétrico, ó, né? Obviamente a realimentação negativa ela vem
conectada à entrada inversora. Aqui na entrada não inversora ele manteve, né, esses dois capacitores de acoplamento. Portanto, assim, a resposta em DC não existe aqui, né? E não teria como fazer de outro jeito, porque dada essa topologia, né, de circuito, do jeito que esse amplificador foi projetado, se você colocar um jumper aqui, eliminando esse capacitor, você estraga a polarização aqui das bases desses estágios diferenciais, ó. E a mesma coisa é aqui, ó, na entrada inversora, onde você tem a realimentação negativa, ó, realizada por esses dois resistores, ó. Para desacoplar as tensões DC, ou seja, para não estragar a polarização aqui, foi colocado esse capacitor, ó, C607 e o C608. Então não tem como tirar esse capacitor e nem esse daqui, senão eu estrago a polarização, esse aparelho nem vai funcionar. O que o cara fez? Ele encheu, né, em paralelo aqui, colocou um monte de outros capacitores em paralelo com esse daqui, de forma a aumentar essa capacitância e melhorar a resposta desse amplificador nas frequências graves. Eu vou mostrar isso aqui na placa, ó. Foram esses capacitores, ó, colocados em paralelo com na entrada inversora, indo para o terra, né? Para manter a originalidade, o que eu vou fazer? Obviamente eu vou tirar todos aqueles capacitores que vocês viram lá em paralelo, né? Aqui com esse C608 e 607, mantendo o valor original, né? Que é de 100 microfarads. Então o equipamento já foi montado aqui parcialmente. Aqui está o resultado dos componentes trocados, né? Componentes novos. Essa aqui é a parte onde a placa ficava. Fiz a limpeza, né? Tinha resíduo de cola aqui. Fiz uma limpeza com jato de ar no equipamento. E vamos fazer aqui o primeiro teste. Eu vou colocar uma ventoinha só para que o aparelho não sofra muito estresse térmico, né? Tô com a carga conectada aqui no canal direito. Gerador de funções, osciloscópio e voltímetro RMS na saída. Vamos ver em primeiro lugar a potência máxima antes da clipagem. A carga de 8 ohms resistiva, né? Gerador em 1K. Vou aumentar aqui o botão de volume, o máximo. Temos aí um sinal de 8.9 volts RMS. Ou seja, aproximadamente 10 watts. Vou aumentar a saída até o máximo aqui do sinal antes de clipar, né? Ó, quando começa a clipar ele achata a senoide. Então antes desse achatamento indica que é o máximo que o amplificador consegue fornecer de sinal limpo, aproximadamente 30 volts RMS. 30 volts RMS em 8 ohms. Quadrado dessa tensão RMS dividido pela resistência. 112 watts por canal. Lógico que com os dois canais juntos ele não chega nisso, né? Ocorre que ele compartilha o mesmo enrolamento do transformador os dois canais. Embora esse amplificador tenha fontes separadas, né, capacitores separados do canal, mas o enrolamento do trafo é o mesmo. Sempre existe uma queda de tensão no secundário, sempre vai existir essa queda por conta da resistência do enrolamento. Então, conforme você solicita a carga, o transformador vai cair a tensão e o amplificador vai clipar antes.
Esse amplificador ele é alimentado com aproximadamente mais e menos 56 volts. Então, se você solicita a carga dele, ele cai um pouco, né, essas tensões, né? Então ele vai dar uma potência um pouco menor. Eu já fiz essa medida e ele bateu 104 watts com os dois canais full power, né, no máximo. O segundo teste é o teste da banda passante, ou resposta em frequência com a carga na potência de 1 watt, depois 10 watts, até para não estressar muito a saída dele, né? A tensão de aproximadamente 2,8 volts, que dá 1 watt em 8 ohms. Eu zero o meu voltímetro aqui em decibel, né? Eu vou primeiro testar as baixas frequências, aí eu tenho que usar o osciloscópio. Então eu tenho que medir uma tensão 3 dB abaixo disso, que dá aproximadamente 1,97, 2 volts, né? E aí eu começo a cair a frequência aqui, 2 volts em aproximadamente 3,9 Hz. Agora nas frequências altas a gente faz o mesmo procedimento. Vamos observar o voltímetro agora, ó. Estamos em 100K, aproximadamente menos 1 dB. A hora que chegar em menos 3 aqui, ó, menos 3 dB na frequência de 170 kHz. Então esses daqui são os ajustes finais. Estou ajustando a tensão de bias e fazendo os testes, né? Aqui, por exemplo, eu já liguei duas cargas de 7 ohms e meio para vocês verem, ó. Traço amarelo é o canal direito, o azul é o esquerdo. Quase 27 volts RMS por canal em 7 ohms e meio, que dá quase 100 watts. Esse aqui é um amplificador muito bom mesmo em termos de performance, né? Ele chega aí, vocês viram, a incríveis 4 Hz, frequências graves, e 170 kHz. E é bem simples, né? Tem uma etapa de pré com 2 operacionais. Tem um circuito separado para amplificador fonográfico, né? E o amplificador todo discreto, né? Como tem que ser mesmo, para maior robustez e precisão e performance.